O apresentador José Luiz da Atena decidiu concorrer ao Senado por São Paulo pelo DEM. O agora político fará parte da coligação formada por PSDB, PRB, PP, PSD, PTC, além de seu partido. No último domingo, em seu programa na TV Bandeirantes, o comunicador disse que estava numa encruzilhada e que não tinha vontade de entrar na política. Ao mesmo tempo, ele se colocou como um dos nomes para a renovação. Eu não tenho vontade nenhuma de entrar na política, mas ao mesmo tempo eu não vejo perspectiva nenhuma de reforma política nesse país. Os caras falam em reforma da Previdência, falam em reforma tributária, mas reformar a política e as mamatas que esses caras têm, eles não querem. Então, se de repente o Luciano Huck tentou, não foi. Joaquim Barbosa tentou, também não foi. Se a política não começar a se renovar com nomes que entrem na política, nós não vamos ter renovação nunca. Vale lembrar que ele chegou a anunciar a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2016 pelo PP, mas desistiu da disputa. Há alguns anos, da Atena afirmou que seria um péssimo político. Mas eu sou uma porcaria como administrador. Eu não tenho consciência do que é administrar. Eu posso comentar bem alguma coisa, ou comentar mal. Eu pelo menos me expresso, dou minha opinião. Agora, eu seria um péssimo político. Eu não teria capacidade nenhuma para ser um bom político. As cartas estão na mesa. Resta saber o que fez o apresentador mudar de ideia e o que o fará reverter a própria fala e tentar ser um bom político. A explicação pode começar a partir do anúncio oficial da candidatura, marcado para esta quinta-feira. Professor Villa, a gente já falou há alguns dias aqui, para o Senado ele tem chances, né? Tem. Para o Senado uma eleição majoritária. São 2 vagas aqui em São Paulo. 2 vagas, Vamos lembrar o seguinte, primeiro, ele corre numa faixa que é aquela faixa que elegeu em 1994 e reelegeu em 1992 Romeu Tuma, que é aquela faixa desse eleitorado. Então, portanto, a sua chance é muito grande e tal. Ele tem chance de ser eleito senador. Por outro lado, tem de ser lembrado, acho eu, ele é um nome forte num cenário de desmoralização da política tradicional. Então, porque num cenário em que você tem partidos consolidados, lideranças fortes consolidadas e respeitadas na sociedade, ele não teria chance nenhuma. Mas como nós vivemos a situação oposta, ele tem importante chance e tal. Terceiro, começar a campanha, uma coisa é o início, ser um Celso Russomano do Senado. Ou seja, você começa lá na frente, quando chega a eleição você está lá embaixo. Uma coisa é uma pesquisa que é uma fotografia de momento, com um nome muito conhecido, que está há anos na televisão. Muitas vezes dá a entender que o resultado eleitoral no dia 7 de outubro vai ser igual ao de agora. Não, política não é assim. Eu dei o exemplo do Celso Russomano, entenda-se, em relação à Prefeitura de São Paulo. Várias vezes ele começa em primeiro e acaba não indo para o segundo turno, como ocorreu, e vocês já bem sabem tal. Por outro, mais uma observação também, é que ele precisa ter conteúdo na fala. Porque a exposição televisiva vem a lembrança por parte do pesquisado, ainda que não é o eleitor, é aquele que está sendo pesquisado. Na hora do processo eleitoral propriamente dito, é necessário conteúdo. Aí é que é o grande desafio a José Luiz Atena ter conteúdo na campanha. Mas eu vou dar uma frase, porque ele é amigo da gente, narrador esportivo, e ele mesmo disse que é um mau político, e ele precisa mudar essa imagem dele que vai ser aproveitada. A frase é a seguinte, a frase era do Auro Morandrade, quando disputava com Jânio e Adhemar, e sem chance. Ele queria que o povo mudasse para ele. Ele falou, os homens mudam para melhor. Se os homens não mudassem, estaríamos até hoje nas cavernas. Viu, Datena? Os homens mudam. Fala que você mudou. Está melhor. Lembrar que o Auro Morandrade foi 2 vezes senador pelo estado de São Paulo, né? Mas as eleições quando ele tentou ser governador foi um verdadeiro desastre, né? Foi nessa época. Foi um verdadeiro desastre. O povo mudar. E ficou muito conhecido depois por um discurso dizendo que Japona não é toga, uma crítica ao regime militar. Se não me engano, foi uma entrevista, melhor dizendo, que quando ele está chegando do exterior no aeroporto de Congonhas. Uma entrevista no aeroporto. O Hélio Gaspari destaca bem isso, né? Eu me lembro dessa, historicamente, da entrevista, porque eu não estava lá, claro. Mas isso está no livro de memórias do Auro Morandrade, que eu acabei lendo também, cito no meu Ditadura Brasileira. Agora, só para concluir, ele precisa ter conteúdo na campanha.
né? Não basta dizer que precisa de reformas, eu estou lá para fazê-las ou para propô-las, né? Quais? Aí que ele vai ser desafiado. É bom lembrar que até o momento o cenário tem Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, se é que ela vai ser candidata ou não, e Datena, seriam os candidatos mais fortes. No caso parece Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, Eduardo e Marta, né? Quase o Eduardo e Mônica tal. Então, vamos ver como... Até o momento são esses os 3 candidatos mais fortes para 2 vagas. Agora, precisa ver se a candidatura do PSDB, que é o Trípoli, vai conseguir pegar popularidade do Dória. Vamos lembrar 2010. A Luísio Nunes Ferreira estava lá atrás e foi o mais votado, né? Lembre-se que quem liderava? Marta Suplicy e Netinho de Paula. Era, né? Netinho de Paula, que dizia, o Netinho de Paula dizia, vote no negão e na loira. É ele que dizia isso, não sou eu, né? O Netinho de Paula hoje não é eleito síndico, né? Acabou, sumiu. Onde está Netinho de Paula? Deve ser sempre, ele falava 100% Coab, não era assim? Tinha uma camiseta, né? Não sei onde ele está. Então, política, e o Aloysio estava lá atrás, foi o primeiro. Então tem de entender essas nuances da campanha. E quem puxou a candidatura Aloysio foi a candidatura Alckmin para o governo do estado em 2010. Então, especialmente, né? Então, tudo é muito complexo. Lembre-se o seguinte, quando o pesquisado vem o nome da Datena, ele lembra da televisão. Na hora da campanha ele não vai ter, ele não é mais o Datena do programa. É uma outra situação.